forma breve os capítulos que nós estudamos na última quarta-feira. Na última quarta-feira nós estudamos os capítulos 9 e 10. E desde o capítulo 9, irmãos, o apóstolo Paulo começou uma sessão dentro da carta, que vai até o capítulo 11, que nós vamos estudar hoje, em que ele está falando sobre a posição de Israel, a situação de Israel no plano de salvação. Lá no capítulo 9, nós vimos que o apóstolo Paulo respondeu a um questionamento que era o seguinte: será que a palavra de Deus falhou, já que tantos judeus não haviam crido no Messias prometido? Será que a palavra de Deus falhou por isso? A promessa de Deus feita a Abraão poderia ter, então, falhado? E o apóstolo Paulo responde a essa pergunta dizendo que não, de forma alguma. A promessa de Deus não falhou, porque ela se cumpre no Israel espiritual. A promessa de Deus a Abraão não se cumpre na sua descendência física, mas se cumpre na sua descendência espiritual, se cumpre na igreja do Senhor, naqueles que creem. E ele cita, então, os exemplos do Antigo Testamento, 2 exemplos do Antigo Testamento. A situação de Isaque e Ismael, porque, embora Abraão já fosse pai de Ismael, Deus disse que a promessa viria por intermédio de Isaque. A promessa de Deus feita a Abraão continuaria por intermédio de Isaque. Isaque era o filho da promessa. E o apóstolo Paulo também cita o caso de Jacó e Esaú. E ele diz que antes que Jacó e Esaú tivessem feito bem ou mal, antes de eles terem nascido, Rebeca, mãe dele, já recebeu uma palavra de que no seu ventre havia 2 nações e de que o filho mais velho serviria ao filho mais novo. Ou seja, seria pela descendência de Jacó e não pela descendência de Esaú que a promessa de Deus prosseguiria. E diante disso surgiria uma outra pergunta: então Deus é injusto? Será que Deus é injusto em escolher Isaque e não Ismael para cumprir os seus propósitos? Será que Deus é injusto em escolher Jacó e não Esaú? E o apóstolo Paulo responde dizendo que não, porque Deus tem o direito soberano de conceder misericórdia a quem ele desejar. Então o apóstolo Paulo cita aí, para reforçar esse argumento, o exemplo de Faraó, a quem Deus endureceu, né? Deus endureceu o coração de Faraó para cumprir nele os seus propósitos. Mas nós dissemos aqui que em outras partes da Bíblia também está escrito que Faraó endureceu o seu coração. Então as duas coisas são verdadeiras. Deus endureceu o coração de Faraó, mas Faraó já tinha o seu coração endurecido. Ou seja, o que Deus fez foi intensificar aquela disposição do coração de Faraó. Então, a misericórdia de Deus não é uma misericórdia arbitrária, porque o apóstolo Paulo vai mostrar, no final do capítulo 9, que a rejeição de Israel a Cristo, a rejeição de Israel ao Evangelho, é por causa da sua própria incredulidade. Nesse ponto, o apóstolo Paulo, então, responde mais uma pergunta: se Deus determina quem vai ter o coração endurecido ou não, então será que ele pode reclamar quando alguém endurece o seu coração? E aí a resposta de Paulo é mais enfática ainda. Ele diz: quem é você para questionar a Deus? E aqui, irmãos, é importante nós entendermos que Paulo não está querendo calar toda e qualquer pergunta que os homens tenham para fazer a Deus. Não. Muitas vezes nós temos perguntas sinceras e podemos fazer essas perguntas ao Senhor. Mas o que Paulo está combatendo aqui é aquela atitude impenitente, aquela atitude de desafio a Deus, a atitude daquelas pessoas que querem que Deus dê conta à raça humana dos seus atos. Paulo está combatendo essa atitude desses homens e não toda e qualquer pergunta que se faça a Deus. E ele usa, então, a analogia do oleiro. Nós vimos aqui também no capítulo 9. Por trás dessa analogia, nós conhecemos muito bem, né, o oleiro e o vaso, o oleiro e o barro. Por trás dessa analogia está o princípio de que
da liberdade soberana de Deus em lidar com os homens. Mas o realce está na misericórdia de Deus, porque ele tem grande paciência com os vasos de ira até que eles se arrependam. Se eles quiserem, eles podem se arrepender. Então Deus tem grande paciência com esses vasos, com esses objetos de sua ira. E finalmente Paulo termina o capítulo 9 mostrando que a incredulidade de Israel foi por causa da sua rejeição ao caminho de Deus para a justificação. Ou seja, o problema de Israel não foi buscar uma condição justa diante de Deus. Esse não era o problema de Israel. Eles estavam certos em buscar uma condição justa diante de Deus. O problema de Israel é que eles estavam buscando essa condição com base no seu próprio esforço, como se eles pudessem obter algum favor do Senhor. Então eles esbarraram, como o apóstolo Paulo disse, na pedra de tropeço. Foi isso que nós vimos no capítulo 9, e a pedra de tropeço é Cristo. Eles esbarraram, como eu disse, na humildade de Cristo. Eles não aceitaram o caminho de Deus pela fé para a justificação. E no capítulo 10, irmãos, o apóstolo Paulo mostrou, então, mais motivos pelos quais Israel foi incrédulo e não aceitou o Messias. Ele disse que eles tinham um zelo sem entendimento, que eles não se sujeitaram ao caminho de Deus, ao caminho de justificação de Deus, que eles pensaram que a vida eterna era dada pelas obras da lei e que eles foram incrédulos e duros de coração. No capítulo 10 também o apóstolo Paulo faz aquela defesa importante, né, da importância da obra missionária, que nós vimos aqui, os irmãos se lembram. Então, diante disso, das afirmações que o apóstolo Paulo fez no capítulo 10 e no capítulo 9 também, sobre a incredulidade de Israel, surgiria um outro questionamento, com certeza, entre aqueles crentes judeus que leriam a carta de Paulo. E o questionamento seria o seguinte: será que Deus rejeitou totalmente o seu povo? Será que Deus rejeitou a nação de Israel? Nenhum judeu, então, se salvou? Surgiria essa pergunta. E agora, no capítulo 11, que nós vamos começar a estudar a partir desse momento, Paulo vai responder a essa pergunta até o versículo 10. E vai mostrar, não é, que Deus não rejeitou o seu povo de maneira total. Então, vamos ler, irmãos, Romanos, capítulo 11. Espero que os irmãos tenham acompanhado aí essa breve recapitulação que é necessária para que os irmãos possam entender. Esses 3 capítulos, eles estão ligados, como eu disse. Nos 3 capítulos, Paulo está tratando da situação do Israel étnico, dos descendentes físicos de Abraão. E agora aqui nós vamos ver, então, até o versículo 10, que Deus não rejeitou o seu povo de maneira total. Vamos ler aí inicialmente até o versículo 6, irmãos? Diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então, em primeiro lugar, irmãos, a resposta do apóstolo Paulo a essa pergunta, a esse questionamento, acaso Deus rejeitou completamente o seu povo? A resposta do apóstolo Paulo é: de modo nenhum, claro que não. E qual é o argumento que ele usa aqui? É o seu próprio exemplo, inicialmente. Ele diz: olha, eu sou judeu. O apóstolo Paulo era um judeu autêntico, embora ele não tenha nascido na Judéia, ele nasceu na dispersão, na cidade de Tarso, capital da Cilícia, mas ele era judeu, e ele diz: olha, eu estou aqui, eu sou um judeu convertido. Paulo
Nós sabemos muito bem a história dele, era um perseguidor da igreja, mas foi alcançado pela graça de Deus e se converteu. E assim como Paulo, muitos judeus naquela época tinham crido no evangelho de Jesus Cristo. Muitos judeus se converteram, por exemplo, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes. Muitos judeus estavam se convertendo nas viagens missionárias que Paulo fazia. Naquele momento havia muitos crentes judeus espalhados por todo o Império Romano. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus não rejeitou completamente o seu povo, porque há muitos judeus crentes. Eu sou um judeu e sou crente. Então Deus não rejeitou completamente o seu povo. Mas ele vai aqui um pouco mais longe e vai agora, mais uma vez, falar do conceito de remanescente fiel. Vejam aí, ele cita o exemplo de Elias. Nós conhecemos também esse episódio quando Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele começou a ser perseguido por Jezabel. E Elias ficou muito abatido no seu ânimo e achou que só ele era crente no mundo naquele momento. Ele falou, eu estou sozinho, não tem mais ninguém. E ele se queixou a Deus, falou, Senhor, mataram os teus profetas, só sobrou eu. E qual foi a resposta de Deus para Elias? Não, Elias. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui? Que em todos os tempos, em todas as épocas, sempre houve um remanescente fiel. Da resposta que Deus dá a Elias, Paulo infere isso, Paulo tira essa conclusão. Olha, em todas as épocas, Deus sempre tem os seus. Deus sempre tem um Israel dentro de Israel. Apesar de toda a idolatria, desobediência de Israel, apesar da apostasia generalizada, sempre houve judeus fiéis, crentes, tementes a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos. Ele está falando mais uma vez desse conceito, sobre o qual ele já tinha falado, inclusive, no capítulo 9. Quando nós estudamos o capítulo 9, dos versículos 6 a 13, Paulo já havia falado desse remanescente fiel. E agora, mais uma vez, ele introduz esse conceito. Sempre há os fiéis no meio do povo de Deus. Sempre há os fiéis. Então, ele apela aqui para o seu próprio exemplo e também para a história de Elias. E continuando aí, então, nós vamos ver agora, dos versículos 7 ao 10, qual é a conclusão de Paulo. No versículo 6, é importante mencionar ainda o versículo 6, irmãos, que ele diz assim... Vamos começar do 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Assim como no tempo de Elias, havia aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, hoje também há um remanescente escolhido segundo a graça. E se é pela graça, já não é por obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que esse remanescente fiel, que Deus sempre preservou ao longo da história do povo de Israel, ele não existe por causa das suas obras. Esse remanescente fiel existe por causa da sua fé em Deus, por causa da sua fé da esperança do Messias. Não é por obras, porque senão o apóstolo Paulo está dizendo, se fosse por obras, a graça já não seria graça. Ou seja, o que é a graça? Um favor imerecido. A graça é gratuita. Então, esse remanescente só é o que é pela graça de Deus, e não porque eles sejam melhores que os outros em termos de obras. Então, agora vamos ver qual é a conclusão a que o apóstolo Paulo chega nesse ponto. Dos versículos 7 ao 10. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. O que Israel tanto buscava? Nós temos falado aqui muitas vezes sobre isso. Buscava a justiça diante de Deus, mas só que buscava da forma errada. Buscava pela guarda da lei, pelos seus próprios méritos. Então, isso que Israel tanto buscava, não conseguiu. Mas os eleitos os obtiveram. Como é que nós entendemos aqui eleitos? Aqueles que creram. Aqueles que creram que a salvação era pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esses obtiveram.
os demais foram endurecidos. Ou seja, Deus deixou aquelas pessoas que rejeitaram o evangelho, aquelas pessoas que não creram, Deus entregou essas pessoas ao seu próprio coração, à dureza do seu próprio coração. Então essas pessoas se tornaram resistentes à verdade. Elas não conseguem enxergar a verdade do evangelho, porque elas não creram, elas se endureceram, e Deus então fez com que elas permanecessem nesse estado, mais endurecidas, ainda mais empedernidas contra o evangelho de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo agora mostra com uma citação do Antigo Testamento, ele vai citar aqui Isaías e Salmo, para mostrar que isso já estava predito. Os profetas Isaías, Davi, já tinham predito esse endurecimento de Israel. Então, como está escrito, final do versículo 8, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Desde a época de Isaías até Paulo, muitos judeus estavam nessa condição espiritual, atordoados espiritualmente, sem conseguir enxergar a verdade, o sentido espiritual embotado. Por quê? Por causa do seu próprio coração, da sua própria incredulidade. Deus então os entregou a isso e eles foram se tornando cada vez mais endurecidos. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-lhe os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ou seja, quem fica com as costas encurvadas, fica olhando para baixo, não consegue ver a sua frente, não consegue ver a verdade. Então é isso que Davi está falando aqui. No contexto do Salmo 69, Davi está falando dos seus inimigos. Mas Paulo aplica isso ao povo de Israel. Paulo, que era um escritor, né, inspirado por Deus, apóstolo, tinha autoridade para interpretar o Antigo Testamento, como nós falamos aqui no domingo, é dessa forma que ele interpreta essa passagem do Salmo de Davi. Tudo bem até aqui, irmãos? Bem, então a conclusão que Paulo faz é essa. Israel não conseguiu o que buscava, justiça pelas obras, mas aqueles que creram conseguiram. Os demais foram endurecidos e Paulo mostra isso citando então os dois escritores do Antigo Testamento. Agora, irmãos, na próxima sessão aqui do capítulo, nós vamos ver o que Paulo ensina sobre a queda de Israel, da nação de Israel, como eu falei, do povo étnico, dos descendentes físicos de Abraão. O que Paulo ensina sobre a queda de Israel? Nós vamos ver isso aí dos versículos 11 ao 24, mas vamos lendo aqui por partes. Primeiro vamos ler aí os versículos 11 e 12 agora, do capítulo 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Irmãos, vejam só, o apóstolo Paulo pergunta aqui: acaso o povo de Israel caiu para ficar no chão? Acaso eles caíram sem possibilidade de se levantar? Ele diz: não, de maneira alguma. Ao contrário, a transgressão deles, qual que foi a transgressão deles? A rejeição do evangelho. A rejeição do caminho da justificação pela fé. Então o apóstolo Paulo diz: a transgressão deles veio para a salvação dos gentios. Porque os judeus rejeitaram o caminho da fé, Deus então tornou acessível aos gentios a salvação. E aí ele diz: para provocar ciúme em Israel. Olha que interessante.
Deus, então, para provocar ciúme, claro que é uma forma simbólica de falar, né? Deus, então, para provocar ciúme em Israel, para que o povo de Israel visse outras pessoas vindo para o reino de Deus e percebessem o que estava acontecendo. Aqui é muito importante nós entendermos o seguinte: primeiro, que esse versículo nos faz lembrar da parábola que Jesus contou em Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, a parábola dos lavradores maus. Os irmãos vão se lembrar dessa parábola. Aqueles lavradores que sempre espancavam os servos do Senhor que vinham, né, até a sua lavoura. Quando esses servos chegavam, que eram enviados do seu Senhor, eles espancavam esses servos e os mandavam embora. Até o dia que o Senhor mandou quem? O próprio Filho. E o que esses lavradores fizeram? Também espancaram e mataram o filho. Jesus, nessa parábola, já falava do que ia acontecer com ele próprio. E ali também ele anuncia que os gentios, que outros povos, porque o reino de Deus estava até então no meio dos judeus, mas Jesus então já anuncia que outros povos seriam integrados, que outros povos viriam fazer parte também do reino de Deus. Mas entendam, irmãos, que isso não significa de forma alguma que a salvação dos gentios, que a nossa salvação foi um plano B de Deus, tá? Se você já ouviu isso, não é verdade. Se o povo de Israel não tivesse rejeitado o evangelho, nós não seríamos salvos. Isso é um completo absurdo. Não existe base bíblica para isso. A salvação dos gentios sempre esteve no plano eterno de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. O meio de Deus fazer isso foi endurecendo Israel por um tempo. Para que a salvação... O que aconteceu com o endurecimento de Israel? Os apóstolos, os pregadores do evangelho, se voltaram principalmente para os gentios. Mas não significa que os gentios não seriam salvos se Israel não tivesse rejeitado o evangelho. Os irmãos compreenderam? Isso é importante. Nós não somos um plano B de Deus. A igreja não é plano B de Deus. A igreja sempre esteve nos eternos propósitos de Deus. Sim, aí pode ser que seja aceitável essa interpretação, não é? Mas dizer que a igreja é um plano B, que a salvação dos gentios é um plano B, que Deus sempre pretendeu que o evangelho, que o reino de Deus ficasse ali somente na descendência física de Abraão, irmãos, isso não é verdade. Desde o Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão e fez a promessa para ele, Deus já mandou que Abraão circuncidasse até o estrangeiro que tivesse na sua casa. E a circuncisão era símbolo da transformação espiritual. Então, nunca pensem que a igreja é plano B, que nós somos plano B de Deus, porque realmente isso não é verdade. Então, o que aconteceu é que a transgressão de Israel, ou seja, o tropeço de Israel, o fato deles terem rejeitado o Messias, abriu oportunidade para que os gentios crescem, para que os gentios se reconciliassem com Deus. Versículo 12, nós já lemos. Mas, aí Paulo diz, se a transgressão deles, ou seja, se esse fracasso deles significa riqueza para o mundo, riqueza para os gentios, riqueza em que sentido? Os benefícios do evangelho, que os gentios já estavam experimentando, né? A transgressão de Israel significou uma grande riqueza, porque os gentios tiveram acesso a essa bênção maravilhosa, a essa provisão da graça de Deus para a salvação. Então o apóstolo Paulo fala, se a transgressão deles significou isso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então aqui, irmãos, claramente o apóstolo Paulo fala de um tempo de plenitude do povo de Israel. E segundo os estudiosos, essa plenitude, sobre a qual nós vamos falar um pouco mais à frente, significa um tempo em que os judeus se converterão em massa ao Senhor Jesus antes da sua vinda. Haverá um tempo dessa plenitude de
Israel. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Depois nós vamos voltar um pouco nesse ponto, certo? Bem, continuando aí, nós vamos ler agora dos versículos 13 ao 16. O apóstolo Paulo aqui fala mais uma vez do restabelecimento dos judeus. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Então aqui, o apóstolo Paulo está se dirigindo àqueles gentios crentes da igreja de Roma. Porque, como eu disse, a igreja de Roma era composta por gentios e judeus. Então, ora Paulo fala aos judeus, né, e ora ele fala aos gentios, e ora ele fala aos dois grupos. Aqui ele está falando, estou falando com vocês, gentios, que estão aí na igreja de Roma. Eu sou apóstolo dos gentios e estou exaltando, enfatizando nesse momento o meu ministério. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E eu quero aqui fazer até um parênteses, porque eu tive uma conversa muito interessante com a irmã Roseli no final da escola dominical de domingo. E eu vou aproveitar esse momento para compartilhar com os irmãos, porque achei muito interessante como que ela falou, testificou no meu coração. Deus já tinha colocado no meu coração quando eu estava preparando aquela lição. Não é nenhuma doutrina nova, nenhuma inovação, não, irmãos, mas que faz muito sentido, faz. Nós estávamos vendo aqui no domingo sobre os apóstolos, falando que não há mais apóstolos como os 12 e Paulo. Não existe mais. Eles eram um grupo único, singular, que tiveram uma função definida num momento específico da igreja. Eles foram os responsáveis por estabelecer os fundamentos da igreja do Senhor. Eles foram os responsáveis para fazer aquela transição da antiga para a nova aliança. Então, nós estávamos falando que Paulo está no mesmo nível dos 12, porque alguns desses apóstolos modernos querem fundamentar o seu apostolado dizendo que Paulo é uma segunda geração de apóstolos. Então, nós estávamos falando aqui sobre isso, e eu disse aos irmãos que o número 12 é um número simbólico. Por que Deus não escolheu 15, 20, 10 apóstolos, ele escolheu 12? Ele escolheu 12 porque era uma contrapartida das 12 tribos de Israel. Logicamente, é um número simbólico. Né? O apóstolo João escreveu, quando escreveu o Apocalipse, ele diz que os nomes dos 12 apóstolos estavam lá na Cidade Santa, não é isso? Então, é um número simbólico. Mas o apóstolo Paulo veio a ser um 13º apóstolo. E por quê? E foi o que a irmã Roseli comentava comigo no final da escola dominical. Já que os 12 apóstolos apontavam para as 12 tribos, né, eram uma referência às 12 tribos de Israel, o apóstolo Paulo veio a ser aquele apóstolo que representou esse novo povo, que veio fazer parte também da igreja do Senhor. Não é interessante? O que o senhor acha, pastor? Depois você me fala, tá? Eu achei muito interessante, porque quando eu preparava a lição, isso também veio no meu coração. Eu pensei, olha, o apóstolo Paulo, né, um 13º apóstolo, 12 tribos de Israel. Mas e os gentios? Quem representaria os gentios? O apóstolo dos gentios, não é? O apóstolo Paulo. Então, isso faz todo sentido, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. E é isso que ele diz aqui. Ele apela para o seu apostolado aos gentios. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles, pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se santa é a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, o apóstolo Paulo mostra aqui claramente que, embora ele fosse apóstolo dos gentios, ele queria, sim, ver o seu povo, o povo judeu, os seus irmãos, salvos. Nós vimos como ele começa o capítulo 9 lamentando profundamente
a rejeição dos judeus ao evangelho, dizendo que ele mesmo preferia ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo por causa dos seus irmãos judeus. Então aqui ele diz que ele também quer provocar ciúme nos judeus, pregando aos gentios. Quem sabe os judeus vendo a salvação entrando na vida dos gentios, esse povo recebendo o evangelho, quem sabe eles também não fossem estimulados a crer, nem que fosse por ciúme. E aí Paulo diz no versículo 15, mais uma vez, não é? Reforçando aquilo que já foi dito no versículo 12, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então, olha aqui o que o apóstolo Paulo fala, irmãos. Se a rejeição dos gentios proporcionou a reconciliação do mundo, se eles aceitarem, então, o evangelho, isso vai significar o quê? Vida dentre os mortos. Então, essa vida dentre os mortos aqui, provavelmente é uma alusão ao renascimento espiritual de Israel. Provavelmente é uma alusão a esse momento em que os judeus vão crer em massa no Senhor Jesus. E isso vai trazer bênçãos ainda maiores para o mundo. Se a rejeição deles provocou a reconciliação do mundo, imagine agora quando eles forem restaurados, restabelecidos. Então isso vai significar, irmãos, bênçãos ainda maiores para o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Esse renascimento espiritual de Israel. Bem, e no versículo 16, quando ele diz, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Ele está fazendo aqui uma alusão a Números 15, dos versículos 17 a 21. Por quê? Porque quando havia a colheita, os primeiros frutos que eram colhidos, desses primeiros frutos se fazia uma massa, uma espécie de bolo. E parte dessa massa era oferecida ao Senhor como primícia. Se parte da massa era oferecida ao Senhor, significava que a massa toda estava consagrada. É isso que ele está dizendo aqui. E quem são esses primeiros frutos? São os patriarcas. Quando Paulo diz aqui os primeiros frutos, né, a massa feita dos primeiros frutos oferecida, né, consagrada a Deus, ele está falando dos patriarcas. Isso, a massa santa, o restante da massa é o povo judeu. Mas isso não significa que todos os judeus são salvos, que todos os judeus são eleitos independentemente de crerem ou não. Não, significa que Deus é fiel nas suas promessas que fez a Abraão e, portanto, sempre vai haver o remanescente fiel. E na continuação aqui do versículo 16, ele diz ainda, se a raiz é santa, os ramos também o serão. A raiz também é uma referência aos patriarcas. Então, primeiros frutos nesse versículo e raiz é uma referência aos patriarcas. A massa e os ramos é uma referência a todo o povo judeu. Certo, irmãos? Bem, então não há dúvida de que o apóstolo Paulo aqui está falando de um renascimento dos judeus. Ele está mostrando aqui que há esperança para esse povo, que esse povo vai se voltar para Cristo em fé no futuro. O apóstolo Paulo cria nisso e ele trabalhava por isso. E agora, dos versículos 17 ao 21, nós vamos ver que Paulo vai usar uma metáfora, aí, a metáfora da árvore com enxertos, para falar dos judeus e dos gentios. Vamos então ler, irmãos, dos versículos agora 17 ao 21. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você.
Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Vamos ler também o versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Até o 24, irmãos. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, olha só que interessante, né? O apóstolo Paulo usa essa metáfora aqui da árvore com enxertos. Ele vai lá na agricultura, na horticultura, buscar um exemplo para mostrar agora os gentios a relação deles com os judeus e com essa oliveira. Então, vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Essa raiz aqui são os patriarcas, né? A oliveira é o Israel espiritual dentro dos descendentes. Quem são os ramos naturais? São os judeus, né? Os judeus descendentes dos patriarcas. Eles são os ramos naturais que fazem parte, que estão naturalmente nessa oliveira. E quem são os ramos da oliveira brava? São os gentios. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esses ramos naturais, desculpe, irmãos, por causa da sua incredulidade, foram arrancados da oliveira. E no lugar dos ramos naturais, num processo antinatural, porque isso não era natural, esse processo é totalmente antinatural. Num processo antinatural, Deus enxertou ramos de uma oliveira brava na oliveira cultivada, que são os gentios. Só que o apóstolo Paulo faz aqui uma advertência muito séria, porque ele diz o seguinte: a nação de Israel, por sua incredulidade, foi cortada, como eu disse. Os ramos naturais foram retirados do lugar deles. E Deus colocou os gentios em seu lugar. Mas futuramente, se Deus foi capaz de pegar ramos de oliveira brava e enxertar na oliveira cultivada, não é muito mais fácil para ele pegar os ramos naturais e colocar novamente na oliveira? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É muito fácil para Deus pegar os ramos naturais e enxertá-los novamente na oliveira. Qual é a condição para isso? Qual é a condição para que os judeus sejam restaurados, ou seja, para que os ramos naturais sejam reenxertados na oliveira? É simplesmente que eles não permaneçam na sua incredulidade. Assim como os gentios, se forem incrédulos, se não permanecerem crentes, também podem ser retirados. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por isso ele faz 3 exortações nesse trecho que nós lemos. A primeira está no versículo 18. Ele diz aí que os gentios não devem se gloriar contra os judeus. E por que os gentios não devem se gloriar contra os judeus? Porque saiba que não é você, gentio, que sustenta a raiz, mas a raiz é você. O que significa isso? Que a salvação dos gentios depende dos judeus. Isso o apóstolo Paulo já tinha dito lá no versículo 11, quando ele diz que a transgressão de Israel proporcionou a oportunidade de que os gentios se reconciliassem com Deus. Então aqui ele está dizendo, a salvação dos gentios depende dos patriarcas, especialmente, depende da aliança que Deus fez com Abraão. Tanto é que quando o Senhor Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, o que ele disse para ela? Ele disse, olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Os samaritanos só aceitavam os 5 livros do Pentateuco. Todos os outros livros do Antigo Testamento eles rejeitavam. Então, eles tinham um conhecimento muito pequeno a respeito de Deus. E Jesus disse isso para a mulher samaritana. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é a raiz que sustenta. E não, no caso, os ramos da oliveira brava, que são os gentios, que sustentam a raiz. A outra advertência está dos versículos 19 a 21. Quando o apóstolo Paulo diz que os gentios não devem se ensoberbecer contra os judeus, não devem ficar orgulhosos porque foram enxertados na oliveira cultivada. Pelo contrário, isso deve trazer muito temor aos gentios. E, finalmente, no versículo 22, ele diz que nós devemos, todos os gentios, devem considerar a bondade e a severidade de Deus. Porque, como ele diz, vocês permanecerão aí enquanto vocês crerem. Se vocês se tornarem incrédulos, vocês também serão tirados. É isso que ele diz. Então, ele diz, considerem a bondade e a severidade de Deus. E toda doutrina séria sobre Deus considera essas 2 facetas do caráter de Deus. Deus é bom, mas ele é também justo. Deus é bom, mas ele é severo, né? Algumas pessoas querem ver Deus só como bom, né? Deus é só bom, aquele paizão bacana que aceita tudo, só quer ver os filhos felizes, está tudo bem, né? Mas Deus também é severo. Ele não é um tirano, mas ele é também severo. Então, as duas facetas aí do caráter de Deus precisam ser consideradas. Tudo bem até aqui, irmãos? Entenderam? Então, é essa a analogia que o apóstolo Paulo faz para mostrar aos gentios qual é a posição deles e qual é a posição dos judeus. Bem, e agora, dos versículos 25 ao 27, Paulo vai trazer agora a revelação de um mistério sobre o futuro de Israel. E vamos ver qual é aí. Vamos ler dos versículos 25 ao 27. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. O que significam esses versículos, irmãos? Vejam só, Paulo usou a palavra mistério aí, no sentido de algo oculto e obscuro, mas que agora foi revelado por Deus para o conhecimento de todos. Ele usou a mesma palavra, por exemplo, para falar da encarnação de Cristo, em 1 Timóteo 3,16, para falar da morte de Cristo, em 1 Coríntios 2,1, também para falar do propósito de Deus em reunir em Cristo todas as coisas, Efésios 1,4, usou a mesma palavra para falar da mudança que vai ocorrer com o corpo humano durante a ressurreição, em 1 Coríntios 15:51. E aqui, nesse versículo 25 do capítulo 11, ele usa a mesma palavra para mostrar que o endurecimento dos judeus, que essa situação dos judeus, ela é apenas temporária e que depois de um período de desobediência, os judeus então seriam novamente incluídos no reino de Deus. Vamos ver aqui então quais são os pontos principais dessa revelação. Só lendo aqui novamente o versículo 25, irmãos, o apóstolo Paulo diz, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Então, a primeira coisa que ele está dizendo aí para os gentios é o seguinte, olha, não sejam presunçosos. Esse plano misericordioso de Deus que incluiu os gentios, né, no seu reino,
que trouxe salvação aos gentios, isso não deve servir de forma alguma para que os gentios se sintam arrogantes, orgulhosos. Pelo contrário, isso deve trazer humilhação e quebrantamento aos gentios. É isso que ele está dizendo aí. E quais são, então, os pontos centrais desse mistério? Em primeiro lugar, Paulo diz que o endurecimento dos judeus não era total, mas apenas parcial. Isso nós já vimos. Muitos judeus estavam se convertendo a Cristo mesmo naquela época. Sempre houve um remanescente fiel. Então, esse endurecimento não era total, mas parcial. O segundo ponto, irmãos, desse mistério revelado, é que o endurecimento dos judeus era temporário e não permanente. Até quando iria, ou até quando irá, esse endurecimento dos judeus? Paulo fala aí no versículo 25 ainda, até que chegue a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios se refere ao número de gentios que será salvo. Certo, irmãos? Mesmo que nós não concordemos com a doutrina da eleição, né, de que Deus já determinou na eternidade aqueles que serão salvos, nós vamos concordar que Deus sabe o número de pessoas que serão salvas. Não é verdade? Existe um número, tanto de judeus quanto de gentios. Então, essa plenitude dos gentios é uma referência ao número de gentios que serão ao número de gentios que será salvo. Então, Paulo diz que quando chegar essa plenitude dos gentios, o que vai acontecer? O endurecimento de Israel vai terminar, vai chegar ao fim. Deus vai ter misericórdia deles. E aí, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo? Existem pelo menos 3 interpretações para essa afirmação. Todo Israel será salvo. A primeira interpretação é a seguinte: todo Israel aqui corresponderia ao número de judeus salvos em cada geração. Como eu disse, sempre houve o remanescente fiel. Então, alguns entendem que quando a Bíblia fala todo Israel será salvo, isso não significa que sejam todos os judeus de todas as épocas, ou seja, não há perdição para o judeu, não é isso. Alguns entendem o número total de judeus salvos em cada geração. Primeira interpretação. Segunda interpretação, alguns entendem que aqui é uma referência ao número total de crentes, judeus e gentios, em cada geração. Então, não só de judeus em cada geração, mas de judeus e gentios. Então, em resumo, alguns entendem que isso aqui é uma referência à igreja, ao Israel espiritual de Deus. E a terceira interpretação, irmãos, é o seguinte: a terceira interpretação para esse todo Israel será salvo é que a última geração de judeus, os judeus que estiverem vivos, perto da vinda de Cristo, todos eles, ou uma grande parte deles, será salva. E essa interpretação talvez seja melhor, porque nesse capítulo Paulo está falando do Israel étnico. Ele não está falando aqui do Israel espiritual. Ele está, como eu disse, desde o capítulo 9, tratando da questão do Israel étnico, ou seja, dos descendentes biológicos, físicos de Abraão. Então, alguns entendem dessa forma, que todo Israel será salvo, é esse grupo de judeus que será salvo por ocasião da vinda de Cristo. Então, é quando vai haver aquele despertamento, não é? Vida dentre os mortos. Então, é como se Israel, então, passasse por uma ressurreição espiritual e perto da vinda da segunda volta de Cristo, muitos deles, se não todos, se converterão ao Senhor. Bem, Paulo, em seguida aqui, ele dá a prova bíblica, né, citando aí Isaías e Jeremias. Os irmãos observam que Paulo sempre recorre às escrituras do Antigo Testamento. Então, ele vai citar aí agora Isaías e Jeremias para provar esse ponto desse renascimento espiritual de Israel. Está aí na sequência. Versículos 26 e 27. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade,
e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então vejam bem, irmãos, Paulo, como eu disse, né, apóstolo, e ele tinha legitimidade para interpretar inspiradamente as escrituras do Antigo Testamento, ele entende desses versículos, dessas declarações dos profetas Isaías e Jeremias, que isso se refere ao renascimento espiritual de Israel. Então, talvez Deus tenha revelado isso para ele quando ele estava ali meditando nessas palavras. E ele aplica essas palavras, então, a esse período e dá, então, esse significado tão especial a elas, revelando esse mistério. Olha, no final, Deus vai usar de misericórdia para com Israel, e todo Israel, como nós dissemos aqui, há pelo menos 3 interpretações, mas provavelmente aqueles judeus que estarão vivos, próximo da volta do Senhor Jesus, serão salvos. Quais são as razões pelas quais Deus vai usar de misericórdia com os judeus, então, naquela ocasião, mediante a fé em Cristo? Porque é muito importante entender que judeu e gentio, eles vão ser salvos da mesma forma, é somente pela fé em Cristo. Deus não tem uma forma de salvar gentio e outra de salvar judeu. Tá, irmãos? Todos são salvos pela fé em Cristo. Então vamos lá. Por que Deus vai ter misericórdia? Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então vejam só. Quanto ao evangelho, eles são inimigos temporariamente. Eles são inimigos do evangelho temporariamente por causa dos gentios. Paulo já explicou isso. Para que houvesse oportunidade dos gentios terem acesso à salvação. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Deus escolheu os patriarcas da nação de Israel e amou os patriarcas da nação de Israel, e ele ama Israel. Então, por isso, no final, Deus vai usar de misericórdia com o povo de Israel. Versículo 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esse versículo, irmãos, quando nós lemos aqui que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, nesse contexto aqui não se refere a dom espiritual, tá? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que as promessas de Deus a Israel, as bênçãos de Deus sobre Israel, são irrevogáveis. Deus não muda o seu plano para com Israel. Os irmãos se lembram que nós lemos lá no capítulo 9, dos versículos 4 ao 5, quais são os privilégios de Israel? Adoção de filhos, glória divina, alianças, concessão da lei, adoração no templo, os patriarcas, a linhagem humana de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é isso. Isso é irrevogável. Deus não muda o seu plano para com Israel. Por isso ele vai usar de misericórdia com eles também no final. Versículos 30 e 31. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então vejam só, ele está dizendo o seguinte: assim como Deus foi misericordioso com os gentios eram desobedientes, e Deus foi misericordioso com eles, então Deus também será misericordioso com Israel. É como se tivesse havido um período de desobediência para cada grupo, mas no final, quando cada um tem a sua oportunidade de reconciliação, Deus então usa de misericórdia com todos. Versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Vejam, irmãos, que esse é o alvo final de Deus. Ele colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia com todos. Mas cuidado, todos aqui é uma referência aos 2 grupos que estão sendo considerados nesse capítulo, aos judeus e aos gentios. Paulo não está pregando aqui o universalismo, aquela doutrina, aquele pensamento,
que diz que todo homem será salvo no final. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Deus vai usar de misericórdia com os dois grupos, com os judeus e com os gentios, embora ambos os grupos tenham tido momentos de desobediência. Certo? Bem, e a conclusão desse capítulo, irmãos, não poderia ser outra, né? Senão esse hino de louvor a Deus, essa doxologia com a qual Paulo finaliza essa seção da carta, que diz aí, olha: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, isso é uma forma maravilhosa do apóstolo Paulo terminar essa parte da carta, não só esse capítulo, mas tudo que ele vem falando até agora. Paulo aqui fica extasiado diante da sabedoria de Deus, né? Diante desse mistério maravilhoso, dessa salvação tão grande que Deus vem levando a efeito na vida de judeus e gentios. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós também glorificamos o nome do Senhor. Se nós pudéssemos entender com a profundidade que o apóstolo Paulo entendia nesse momento, nós também poderíamos dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então, Paulo aqui ele demonstra a sua adoração, a sua admiração diante da sabedoria de Deus revelada na história da redenção. Ele reconhece a supremacia de Deus, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, e ele dá então glória a Deus por todas essas coisas e termina esse capítulo maravilhoso. Amém, irmãos? Na semana que vem, nós vamos começar a parte prática da Epístola aos Romanos. A partir do capítulo 12, até agora, Paulo vinha falando da condição de judeus e gentios, da justificação pela fé, da forma como os crentes vivem no poder do Espírito Santo, né? E também agora dessas questões mais relacionadas nos 3 últimos capítulos ao povo de Israel. Mas agora ele vai começar uma parte prática da carta, já que ele sabia que havia questões do dia a dia que precisavam ser tratadas também com aqueles crentes. Então, aconselho os irmãos a lerem antes, né, para entender melhor. Se você ler, fica mais fácil chegar aqui e entender. Tá bom, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Aqui no versículo 32, vai dizer que, aqui na minha Bíblia, né, vai estar escrito assim: Deus permite que todos nós conhecemos o que é estar de fora, para que ele pessoalmente possa abrir a porta e nos receber de volta. Está querendo dizer nessa questão de que muitas vezes, né, por exemplo, eu não nasci num lar cristão, né, num lar onde as pessoas, onde a família é cristã, serve a Jesus Cristo. Também está relacionada a essa questão, a essa possibilidade da porta estar aberta para os que são, né, para os que nasceram em um lar cristão, saírem e verem que aquilo não é certo e depois voltar, e nós que não nascemos no lar cristão voltar a Cristo ou não? Aqui é muito mais amplo. Aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Deus colocou toda a humanidade, tanto judeus e gentios, debaixo da desobediência. É o mesmo que está escrito em Romanos 3, 23. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, ou seja, mostrando que ninguém tem condição de se aproximar dele por obras. Esse é o sentido aqui de Deus encerrar todos debaixo da desobediência, tanto judeus quanto gentios, para usar de misericórdia com todos, porque os judeus tinham a lei, né? Eles conheciam a lei, mas eles não seguiam a lei como deveriam seguir, ainda assim eles queriam se justificar pela lei. Os gentios não tinham conhecimento da lei. Então, o que a Bíblia quer dizer é que Deus nivelou todos, Deus colocou todos debaixo da mesma condição,
para poder usar de misericórdia com todos. É muito mais do que alguém que não nasceu em família cristã, é muito mais do que isso, é algo muito maior. Tá? Entendi. E aqui, ó, lá em cima, quando fala que quando os judeus, né, alcançarem a plenitude, está falando de não de uma previsão, mas de uma aproximação mais palpável da volta de Cristo? Está falando, a plenitude dos judeus aqui é uma referência a um momento de renascimento espiritual dos judeus. Porque hoje, se nós formos ver, existe um número muito pequeno de judeus crentes. Muito pequeno. Né? Vai lá em Israel, vê quantos judeus crentes existem lá e em outros lugares. É um número pequeno. Plenitude aqui é um momento em que vai haver uma ressurreição espiritual. E muitos judeus vão se converter. É isso que significa essa plenitude. É semelhante à plenitude dos gentios, né? Ou seja, vai se completar aquele número de gentios salvos. É a mesma coisa, vai se completar o número de judeus salvos, mas o que Paulo está falando aqui é que existe uma esperança, que Israel caiu, tropeçou por causa da sua rejeição ao evangelho, mas isso não vai ficar assim. No final, Deus vai usar de misericórdia com eles, vai haver um grande despertamento e eles vão se voltar para o Messias. Eles vão crer no Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Obrigada. Nada. Agora acabou o tempo, tá, irmãos? Mas se tiver mais alguma pergunta, o pastor responde agora. É difícil, irmãos, mas é gostoso, né? A gente entender assim esses mistérios da palavra de Deus, tá bom? Qualquer dúvida, depois os irmãos podem me perguntar, assim, a gente andando por aí. Se a gente não souber, a gente vai estudar e aprender mais.